Convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 12. E o primeiro versículo, Eclesiastes, no capítulo 12, e o versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os dias e chegue aos anos dos quais você venha dizer: não tenho neles contentamento. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua presença, por cada vida que se encontra aqui presente, ó Pai, e que o Senhor continua derramando a tua bênção, Senhor, a tua graça, e que essa palavra, Senhor, ela venha alcançar os corações do teu povo e do jovem que se encontra presente nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos intitular esta mensagem: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Quem escreveu essas palavras, dando esse conselho para os jovens, foi um moço, filho de um rei, que segundo a Bíblia, esse rei era homem segundo o coração de Deus. E esse rei era Davi. E a Bíblia diz que os anos se passaram, Davi envelheceu, era notório que alguém ia suceder o seu reino, e seria um de seus filhos. E Salomão, ele foi separado, ungido pelo seu pai para sucessor do seu trono. E a Bíblia diz que Davi, ele deu o conselho para Salomão, para que Salomão ele fosse um homem de coragem, um homem lutador, mas que principalmente ele guardasse os mandamentos do Senhor, que ele andasse na presença do Senhor, que ele seguisse a orientação do Senhor, que ele observasse os mandamentos ordenados por Moisés. E Salomão foi aquele jovem sendo instruído nos caminhos do Senhor. Ele foi crescendo na graça, ele foi crescendo no conhecimento. E Salomão ele teve algumas fases da sua vida. Durante o tempo que Salomão estava seguindo o conselho dos seus pais, do seu pai, Salomão foi bem sucedido. Enquanto Salomão estava fazendo tudo que o Senhor estava orientando ele, Salomão crescia, a ponto de Deus aparecer para Salomão e perguntar para Salomão: Salomão, pede-me que tu queres. Uma boa oportunidade, né? Uma boa oportunidade Salomão estava tendo de pedir riqueza, pedir fama, pedir poder.
Mas a palavra de Deus diz que Salomão vira para o Senhor e diz da seguinte forma: Senhor, dai-me sabedoria para julgar o teu povo, para orientar o teu povo, para ensinar os mandamentos ao teu povo. E essa palavra foi muito boa aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que Deus vira para Salomão e fala para Salomão da seguinte forma: Salomão, porquanto tu não me pediste riqueza, porquanto tu não me pediste poder, eu te darei sabedoria em abundância, e você será um homem próspero. Deus diz para Salomão: Salomão, nunca houve homem antes de ti, e não haverá homem depois de ti com tanta sabedoria. Irmãos, ao meditar nessas palavras, por várias vezes na minha vida, na minha caminhada, todas as vezes que eu estava em dificuldade, eu lembrava de Deus e Salomão no diálogo. Ou melhor, eu continuo lembrando desse diálogo entre Deus e Salomão e Deus. Irmãos, quando você estiver em dificuldade, a Bíblia te orienta, peça sabedoria a Deus. Seja qual for a área da sua vida, seja qual for a área que você está em dificuldade, peça para Deus sabedoria. Porque, irmãos, o homem nada tem se Deus não der. Tudo que nós alcançamos, tudo que nós adquirimos, toda a nossa sabedoria, ela vem de Deus. E se porventura, no decorrer da nossa caminhada, nós estiver em alguma situação que está faltando sabedoria, dobre o seu joelho, peça para Deus sabedoria. Peça para Deus orientação. Amém? E Salomão crescia, né? Salomão crescia. E a fama de Salomão, ele começou a se espalhar, né? Os povos vizinhos, os reis, as rainhas, né? Era conhecido da sabedoria de Salomão. A ponto da rainha de Sabá, irmãos, ela ouvir falar de Salomão, ela montar uma comitiva, uma caravana, e andar por longos dias, atravessar o deserto, para conhecer Salomão. E quando ela chega no palácio de Salomão, ela olha a organização, ela olha a compostura, o assentar dos seus criados. Ela vira e disse assim: Salomão, é muito maior do que me contaram. De tamanho que era a sabedoria de Salomão. Salomão foi crescendo. A fama de Salomão também foi crescendo. Podemos dizer que aquilo que Salomão não tinha pedido, quando Deus apareceu para ele, ele alcançou o glamour, né? A riqueza, ele alcançou o poder, ele alcançou o reconhecimento. Aí, irmão, chega a hora crucial. Salomão começa agora, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado.
Porque senão na nossa caminhada, na nossa trajetória, né, nós somos falhos. Nós não somos perfeitos. Pode chegar um momento da nossa vida em que nós deixamos, né, de vigiar. E de repente nós começamos a andar por caminhos desconhecidos. Caminhos que vai nos levar a se afastar de Deus. Caminhos que vai nos levar a não querer, a ser mais submisso a Deus. Era o que estava acontecendo com Salomão nesse momento, no apogeu da sua vida, do seu glamour. Salomão começou agora, irmão, a se envolver com mulheres estranhas, com mulheres que Deus tinha, né, proibido que os filhos de Israel se envolvessem com elas, porque eram mulheres pagãs, eram mulheres que não tinham conhecimento da palavra de Deus. E Salomão começou a se envolver com essas mulheres. Salomão casou com a filha de Faraó, e Salomão contraiu vários casamentos com mulheres estranhas. E Salomão, nesse período, começou a se desviar da presença do Senhor. Salomão começou a se distanciar da presença do Senhor. A coisa, irmão, foi tão séria. Salomão, depois de adquirir todo aquele conhecimento, toda aquela sabedoria de Deus, Salomão agora está oferecendo sacrifício, né, aos deuses das suas mulheres. Está vendo como é que é perigoso, irmãos? Né? É muito perigoso. Salomão foi distanciando da presença do Senhor. Ele foi se desviando da presença do Senhor. Por que um homem precisava de tantas mulheres? Salomão teve 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Podemos dizer que Salomão, ele amontou um harém, né, de mulheres. Tudo isso veio, irmãos, através de quê? Através da fama, através do poder, através do dinheiro. Salomão ficou muito rico. E a Bíblia orienta: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Você pode ter dinheiro, mas toma muito cuidado para não colocar aí no lugar de Deus. Né? Você pode estudar, fazer sua faculdade, mas toma muito cuidado para que a sua profissão não vai tomar o lugar de Deus na sua vida. Você pode ser próspero. Eu nunca vi Deus condenar a prosperidade, porque Ele é a prosperidade. Ele é dono de todas as coisas. Né? O perigoso, irmão, é quando nós colocamos as coisas materiais no lugar de Deus. Isso é muito perigoso. Isso passa a tomar conta da nossa vida, no dia a dia, né? E dependendo do que nós envolvemos, vai tirando o tempo da gente estudar a Bíblia, vai tirando o tempo da gente orar, vai tirando o tempo da gente fazer o que estava aprendendo na escola dominical, né? A igreja se torna o quê? Somente a igreja. Ela esquece, né, dos mandamentos do Senhor, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura, que é ir curar os enfermos, é ir libertar os oprimidos, né? Aí as pessoas vão se desviando, irmão, aos poucos dentro da casa de Deus, porque vão dando mais atenção às coisas materiais do que o chamado de Deus na sua vida, do que a obra de Deus na sua vida, né? Você vê Deus aqui, na hora que o irmão Ricardo estava ministrando louvor, cobrando de pessoas que têm talento, e esses talentos estão enterrados. Certamente não tem algo que já tomou o lugar no seu coração, já prendeu,
né? Já ocupou o espaço de Deus, de você já não ter mais tempo para servir ao Senhor. O único tempo de servir ao Senhor está aqui no culto às quarta-feiras e aos domingos? Será que não tem algo ocupando o seu coração? Porque foi o Senhor que cobrou. Muitas pessoas com talento enterrado, né? Fomos chamados, irmão, para servir ao Senhor, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, né? De todo o nosso envolvimento com a igreja, como igreja. Né? Nós temos que estar numa posição, eis-me aqui. Eu saí daqui da escola dominical, eu fui buscar uma pessoa. Essa pessoa esteve no meu serviço. Essa pessoa chegou chorando, né? E ela disse para mim: me ajuda, eu não aguento mais. Eu orei por aquela pessoa, pedi a Jesus que abençoasse aquela pessoa. E durante essa semana ele disse que não bebeu mais, né? Eu fui buscar ele em casa, que ele combinou de estar aqui, não veio, disse que quarta-feira vai estar. Irmãos, as almas estão chorando, né? As pessoas aí fora estão oprimidas. E nós estamos tranquilos. Aqui é o banquete do Senhor. Aqui nós chegamos, a Bíblia diz que aqui, o salmista Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui a gente chega triste, sai alegre, né? Às vezes a gente está com um problema, o problema já fica por aqui. Às vezes a gente tem algo para resolver, Deus usa alguém que no louvor, na palavra, e nos orienta, nos dá um direcionamento. Mas e depois? Né? E depois? Como que fica? Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão se desviou da presença de Deus. Né? E Salomão cometeu pecado horrendo diante do Senhor. Pensa bem, irmãos. Primeiro mandamento, está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 1. Quando Deus ordenou a Moisés, para que Moisés ensinasse o povo do Egito. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, aquele povo de Israel estava envolvido com idolatria. Moisés estava 40 dias e 40 noites no monte orando. Ele estava recebendo algo de Deus para ensinar o povo que o povo precisava passar por um processo que o povo estava todo desviado. Aquele povo saiu lá do Egito desviado da presença do Senhor. Eles eram envolvidos com idolatria. Então a ordem de Deus para Moisés no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1: não faça para ti mais de escultura, não tenha outros deuses diante de vós, mas servi somente ao Senhor que fez o céu e que fez a terra. Salomão foi criado, foi ensinado nos mandamentos do Senhor, mas o envolvimento de Salomão com o pecado fez com que Salomão oferecesse sacrifício aos deuses das suas mulheres pagãs com a qual ele se envolveu. E chegou um ponto, irmãos, que Deus ele foi e advertiu Salomão, para que Salomão se arrependesse, para que Salomão voltasse aos princípios dos seus ensinamentos, a ter comunhão com Deus novamente. E o próprio Salomão, quando estava na presença de Deus, quando ele estava fazendo aquilo que Deus estava orientando ele mesmo disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias, eu venha dizer, ou você venha dizer, não tenho neles contentamento, não tenho neles paz. Você jovem que está aqui na casa do Senhor, todo dia, lembra do teu Criador. Antes de você sair para o seu trabalho, lembra dele. Quando você chegar em casa, que você for dormir, lembra dele. Quando você estiver no trabalho,
Lembra dele. Quando você estiver diante, do lado de alguém, lembra do teu Criador. Compartilha do teu Criador com as pessoas. Mas não esqueça dele não. E porventura se tem algum jovem aqui que ainda está preso com as coisas do mundo, que o mundo tem te segurado. Às vezes você está preso em alguma coisa, algum vício, né? Às vezes você está preso lá com algum negócio dessa vida. Mas a ordem de Deus para nós é: lembra-te do teu Criador. Sirva o teu Criador. Faça a vontade do teu Criador. Quantos jovens, nesse exato momento, né, estão fazendo parte de um necrotério? Quantos jovens, uma hora dessa, estão em lugar desolado para ser executado? Quantos jovens estão, né, sendo procurados porque se envolveu com os negócios dessa vida, né? Se envolveu, né, com pessoas perigosas, se envolveu com negócios perigosos, e hoje estão o quê? À mercê da morte. E quantos deles, uma hora dessa, já morreu? Quantos deles foi executado? Sabe por quê? A Bíblia diz o seguinte: mandamento: honra o teu pai, honra a tua mãe, para que prolongue seus dias na terra. Irmãos, mãe eu não tenho mais, pai também não. Mas mãe e pai é anjos que Deus coloca na nossa vida para nos orientar. Então, quando o filho desonra pai e mãe, ele está desonrando um mandamento do Senhor, né? Vou ler para os irmãos ver, aqui no livro de Primeira Pedro. Livro de 1 Pedro, no capítulo 5. Semelhantemente, vós mancebo, sede sujeitos aos anciãos, e sede sujeitos uns aos outros, e revestido de toda a humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças ao humilde. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É a qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Irmãos, aqui está um aconselhamento do apóstolo Pedro para o jovem. Mancebo significa jovem, né? Sedes sujeitos, né? Esse ser sujeito é ser obediente. A Bíblia nos orienta, nos ordena que nós devemos ser sujeitos às autoridades, sujeito aos nossos patrões, ser obediente aos nossos patrões, ser obediente àqueles que exercem autoridade sobre nós. Tá, irmãos? E quando nós exercemos um trabalho, seja ele numa empresa, seja ele um trabalho particular, a Bíblia diz que nós devemos fazer esse trabalho como se nós estivéssemos fazendo para Deus, para o Senhor. Tá, irmãos? E quanto aos nossos pais, né?
Quanto aos nossos pais, a ordem de Deus. Seja obediente. Quando um pai te dá um conselho, quando uma mãe te dá o conselho, a Bíblia diz que nós devemos obedecer. Porque é mandamento do Senhor. Né, irmãos? Honra o teu pai, honra a tua mãe, para que prolongue seus dias na face da terra. Né? São conselhos para os jovens, conselhos para nós, tá, irmãos? Conselho para nós, conselho para a igreja do Senhor. Né? Toma muito cuidado, porque Salomão é um exemplo, né? Que ele teve o seu momento em que ele tinha a direção de Deus na sua vida. Mas teve um momento que Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua sabedoria, ele se afastou da presença do Senhor. Né? E se você tem uma dificuldade, né? Tem pessoas que é assim, ele quer servir ao Senhor, mas ele fica em cima do muro. Né? Ele fica em cima do muro. Eu sempre digo, irmãos, que nós chegamos na igreja, nós trazemos de lá de fora, né, as mazelas que nós aprendemos lá. Tudo enquanto é coisa, né, errada, a gente aprende lá fora. Porque feliz é aquele jovem que nasce na igreja, sob a orientação da igreja. Feliz. Porque eu fiz tanta coisa errada que talvez se eu tivesse criado na igreja, eu não teria feito. Né? Eu digo que eu saía no final de semana, meu pai e minha mãe não sabiam para onde eu estava andando. Né? Estava em lugares ermos, com colegas, fazendo o quê? Fazendo coisas erradas. Correndo risco de quê? De perder minha vida. Né? De perder a vida. Porque estava envolvido com coisas erradas. Estava em lugares errados. Né? Porque o pai falava, era a mesma coisa. Ele ensinava, a mãe ensinava, mas era a mesma coisa que nada. A gente só fingia que ouvia. Mas não é esse o conselho de Deus para nós. Não é esse. Jesus falou assim: olhai, gosto muito dessa palavra, olhai, vigiai e orai. O jovem que caminha aqui, né, tem que tomar muito cuidado. Porque se você não estiver vigilante, você pode se envolver, ou alguém pode te envolver a distanciar dos caminhos do Senhor. E digo uma coisa, irmãos, é muito precioso estar na presença de Deus. Amém? É muito precioso estar na presença do Senhor. Então, irmão, vale a pena o esforço. Vale a pena a renúncia. Sabe como que eu renunciei ao mundo? Foi muito esforço. Era indo para o monte com os irmãos orar. Era jejuando. Era envolvido com os irmãos no evangelismo. Tá?
Eu digo para os irmãos que eu enfrentei algumas dificuldades, muita dificuldade. Porque quando eu me converti, na minha casa era praticamente um centro de macumba, né? Meu pai tinha um lugar lá onde ele recebia as pessoas, onde ele fazia os seus rituais, fazia as suas oferendas. E quando eu fui para a igreja, foi uma batalha tremenda, tá, irmãos? Porque eu vi o inimigo se materializar, tá? E aparecer para mim. Porque eu estava caminhando na presença do Senhor. É uma batalha muito grande. Eu sempre quando eu vou aconselhar uma pessoa que está com dificuldade na fé, eu digo para ele: qualquer lugar que te convidar para você ir, é fácil de você chegar. Qualquer lugar. O único lugar que é difícil é a igreja. Tá? Porque eu passei por isso. Eu tenho experiência própria. Eu estava um mês na igreja, firme, orando, e os meus colegas, eu trabalhava numa fábrica de tênis, onde é aquele centro ali, cultural, onde é o prédio da prefeitura que está em reforma, ali era uma fábrica de tênis, eu trabalhava, os colegas saíam da sua sessão e iam lá na onde eu estava. Vai ser crente agora? Ficou bobo. Agora você não pode mais aí namorar, você não pode mais usar droga, você não pode mais beber. Irmãos, e ali ó, até que um dia eu não resisti. Fui com eles para o bar, né? Bebi, me levaram em casa, passei um mal terrível. Mas graças a Deus, Deus me deu vitória. Foi a última vez. Né? Foi a última vez. Mas foi uma batalha muito grande. Para mim estar aqui ministrando essa palavra hoje, não foi fácil para estar aqui. E eu creio que qualquer um dos irmãos que não foram criados na igreja, que chegou aqui, enfrentaram uma batalha muito grande para estar aqui, né? Esse tempo na igreja. Que é o único lugar, irmão, que o inferno se levanta, é quando você diz assim: eu vou servir a Deus. Tá? É o único lugar. E o único lugar que o inferno está de olho é a igreja. O diabo não vai se preocupar quem está bebendo, usando droga, se prostituindo, matando, roubando. Não, porque se morrer, é dele. Agora, a partir do momento que você caminha na presença de Deus, você vai enfrentar a batalha. Né? Você vai enfrentar, não tem jeito. Não adianta a gente pregar um evangelho fácil. Porque existe a batalha espiritual. Estamos lutando contra o mundo espiritual. Não foi à toa que Salomão se desviou da presença de Deus. Salomão foi orientado com muita sabedoria, ensinado nos mandamentos do Senhor. Mas Salomão começou o quê? Deixar de vigiar a fama, dinheiro, poder, glamour. Ele foi esquecendo de Deus. E foi o momento que o inimigo foi envolvendo ele com aquelas coisas erradas. Isso acontece com qualquer um, irmãos. Isso acontece com qualquer um. É só a gente distrair. Mas, irmãos, que nós possamos, né, ficar com essa palavra. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os dias, os maus dias, antes que você vai chegar um período da sua idade que você vai olhar lá para trás, assim, poxa, o que é a minha vida? O que resume a minha vida? Ela resume em quê? Eu nasci, cresci, trabalhei, e o que resume a minha vida? Sabe por quê, irmão? Tudo que você conquistar, tudo que você alcançar, tudo que você ter, não vai ocupar o lugar de Deus no seu coração. Tá? Não vai. Não tem nada que toma o lugar de Deus.
Ou você coloca Deus no seu coração, ou você vai levar uma vida como Salomão advertiu. Vai chegar o dia que você vai dizer: não tenho contentamento, não tenho prazer, conquistei tudo, não tenho paz, não tenho felicidade, não tenho salvação. Essa é a realidade. Então, irmão, trabalha, conquista, luta, batalha, mas não esquece do seu Criador. Não esquece da companhia de Deus. Não esquece do seu Salvador. Amém? Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. E peço aos irmãos, quando os irmãos orar, ore por mim, ore por nós. E oramos uns pelos outros. Né? Para que Deus continue nos fortalecendo a cada dia. E ajudando aqueles que precisam, né?